Graça e paz. Amém? Eu venho aqui compartilhar com os irmãos o 11º devocional do nosso plano de leitura bíblica. E quero encorajar você, se você não tem feito conosco esse plano de leitura, venha conosco, né? Não importa se você não leu os versículos anteriores, entra agora. Entra nessa semana, pegue aí os versículos que nós estamos lendo e eu tenho certeza que a sua vida será transformada. É um grande desafio para nós a leitura bíblica, mas nós cremos que quando nós lemos, nós podemos ouvir a voz de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você. Durante essa semana passada, que foi a 11ª semana da nossa leitura, nós lemos de Deuteronômio 5 até o Deuteronômio 28. E o que é interessante é que o livro de Deuteronômio ele nos relembra tudo aquilo que Deus disse para Moisés lá no livro de Êxodo. Tanto é que lá em Deuteronômio 5 nós podemos ver a inscrição dos 10 mandamentos novamente e outros textos que também nós podemos ver que são bem similares ao que Deus disse para Moisés lá no livro de Êxodo, né? E o que eu quero reforçar com você são alguns versículos desse trecho que nós lemos que me chamaram a atenção. O primeiro deles está em Deuteronômio 6, do 4 a 5, que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aqui está falando algo muito importante para nós. Primeiro, essa chamada, né, de Moisés ao povo, que é o que a gente chama, que é o que a gente conhece como Shema Israel, né, na língua original, ela é um convite para que nós possamos ouvir aquilo que é importante para as nossas vidas. Talvez nós estejamos ouvindo tantas coisas nesse tempo e nós não estamos considerando ouvir aquilo que é importante. Eu queria te dizer, Deus está falando. Deus ele fala por meio da sua palavra, Deus ele fala por meio da sua igreja, mas talvez nós não estamos querendo ouvir aquilo que Deus está falando, porque muitas vezes os nossos corações estão inclinados apenas a ouvir os desejos que nós queremos que se realizem, não aquilo que a vontade de Deus expressa por meio da sua palavra quer que nós ouçamos. Então é muito importante nós aprendermos a ouvir. A Bíblia mesmo diz lá no livro de Tiago que nós precisamos estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Então é muito importante nós aprendermos a ouvir. Então essa exclamação de Moisés, essa palavra de Moisés para o povo, ouça Israel, é algo muito importante para nós. Nesse tempo de turbulência, nesse tempo em que nós estamos aí ouvindo tantas coisas, nós precisamos parar tudo para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é: o Senhor, o nosso Deus, ele é o único Senhor. Não existe outro Deus, ele é o único Senhor. Portanto, o que cabe a nós, que ouvimos essa verdade e cremos que só Deus é o único Senhor, que cabe a nós? Amá-lo. A nossa resposta diante do único Senhor é amá-lo. Então, quando nós paramos para ouvir e reconhecemos que o nosso Senhor, Deus, é o único Senhor, não nos cabe outra coisa a não ser amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Em algumas outras versões, né, em alguns outros textos da própria Bíblia diz com todo o nosso entendimento, que é o que nós chamamos de amar ao Senhor com café, coração, alma, força e entendimento. E eu convido a você a amar ao Senhor com café. Quem gosta de café aí? Ame ao Senhor. E lembre-se dessa palavra, do café, coração, alma, força e entendimento. Porque eu tenho certeza que isso vai edificar muito as nossas vidas. Mas para que nós possamos amá-lo, nós precisamos ouvi-lo. E muitas vezes nós não paramos para ouvir o que Deus tem para falar. Então pare tudo, ouça a voz do Senhor e o ame de todo o coração
alma, força e entendimento. O segundo momento do texto que nós lemos está em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, que ele vai falar que está pondo diante de nós a bênção e a maldição. A bênção para aqueles que obedecem e a maldição para aqueles que desobedecem. Diante do nosso amor, qual é a nossa resposta? Se nós de fato amamos, a nossa resposta de amor deve se refletir numa vida de obediência. E essa vida de obediência, ela vem com as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Lógico que nós o obedecemos porque nós o amamos. E a consequência daquele que ama é desfrutar das bênçãos do Senhor. Então, lembre-se disso. Deus coloca diante de nós, está pondo diante de nós a bênção e a maldição. E a escolha é sua e minha. Muitas vezes nós estamos desfrutando de maldições na nossa vida porque foi feita uma escolha errada. Então que nós possamos nesse momento de reflexão reconhecermos que em muitas vezes da nossa vida nós não paramos para ouvir a voz do Senhor e nos arrependermos e nos convertermos do nosso mau caminho para que nós possamos entrar no caminho que o Senhor espera de nós e assim podemos amá-lo e obedecê-lo e desfrutar do melhor que ele tem para a nossa vida, porque certamente Deus ele tem o melhor para você e para mim. Mas é importante nós entendermos que muitas vezes as escolhas que nós fazemos vão determinar o rumo da nossa vida e da nossa jornada. Que nós possamos aprender a escolher o melhor por amor ao Senhor. E concluindo, Deuteronômio 26, versículo 19 e Deuteronômio 28, 9, eles são textos que são bem parecidos, porque eles trazem a lembrança de algo que é muito importante nós lembrarmos nos dias de hoje. Eu vou ler os dois textos e vou concluir aqui a minha reflexão com os irmãos desta maneira. E declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez, e vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Agora Deuteronômio 28, 9. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Aqui o que eu queria reforçar para os irmãos é que o desejo de Deus é que nós sejamos o povo santo dele. Deus diz aqui que ele fará de nós um povo santo, conforme ele mesmo prometeu sob juramento. Sabe, meu irmão e minha irmã, ou você que está ouvindo essa mensagem, Deus quer fazer de você uma pessoa santa. Deus quer fazer de nós um povo santo, tão somente que nós possamos entender que a santidade, ela é uma maneira de nós podermos nos aproximarmos desse Deus que nos ama e que pede para que nós o ouçamos, porque ele é o único Deus, não existe outro Deus além dele. E a maneira de nós termos um relacionamento com esse Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus que estende a sua graça sobre a nossa vida, é através de uma vida de santidade. A vida de santidade é uma ponte para uma vida de relacionamento mais profundo e íntimo com o nosso Deus. E é isso que ele quer de você e de mim. Portanto, vivamos uma vida de santidade. Que Deus abençoe a sua vida e vamos firmes aí nesse propósito de leitura que certamente Deus continuará falando aos nossos corações. Por isso, eu quero finalizar aqui dizendo para você: ouça, ó povo, o Senhor é o nosso Deus, o único Deus. Ouça as suas palavras e viva conforme o desejo do coração de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.